Boa tarde. Eu estou aqui com a professora Rosa Monteiro Paulo. E, como eu acho que a maioria que está acompanhando a gente já percebeu, vamos direto à companhia que mais nos interessa. A professora vai falar de desafios do professor que ensina matemática na educação básica, pós-pandemia do Covid-19. Professora, em nome da audiência, em nome de toda a coordenação, não acredito que eu vi, eu peço desculpas por causa do telefone. Eu quero lhe agradecer e quero lhe dizer para ficar à vontade, né? Eu fiz essa piadinha agora há pouco, vou fazer de novo. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Muito obrigada, William. Eu que agradeço, né? Muito boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês, né? Quando o Márcio me chamou, me convidou, né, para estar junto com vocês nesse momento, falei para ele que para mim era um prazer muito grande, né? Trabalho aí há um bom tempo já com a formação de professores, fui professora na educação básica muito tempo, né, por mais de 20 anos. Hoje, meu contato com a educação básica é através dos projetos que a gente tem a possibilidade de desenvolver, mas estar com o professor é sempre uma oportunidade muito rica, né, para todos nós. Então, para mim, é, assim, um prazer enorme poder estar aqui conversando com vocês, né, e esperando que, de alguma forma, a nossa conversa aí surta algum efeito. Aí você me diga a hora que eu posso já compartilhar minha tela. Pode mudar para o slide, pode mudar para o seu slide, que eu já lhe dou as ribaltas. Ótimo. Então, vamos lá. Tá tudo certo aí já? Já. Tá bom? Estou aqui. Fique tranquilo. Ótimo. Muito obrigada. Então, vamos iniciar, né? Como o William falou, o tema da minha palestra, né, são os desafios do professor que ensina matemática na educação básica pós-pandemia da Covid-19. Isso me levou ao pensar nessa fala, né, e tentar estar junto com vocês nessa tarde, discutindo isso, né, da minha própria trajetória. Então, eu sou professora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, né? Não sei se todos vocês sabem, mas a Unesp é uma universidade multicamp, então ela é espalhada pelo estado de São Paulo. Isso nos dá, assim, alguns benefícios, né? Por exemplo, eu sou professora lotada na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, que é um município, né, do estado de São Paulo, do Vale do Paraíba, caminho de Rio de Janeiro, do lado da Aparecida do Norte, né? Então, é uma cidade, assim, não tão longe da capital, né, de São Paulo, dá cerca de umas 2 horas. Sou professora no curso de licenciatura em matemática, do curso noturno, né, que a nossa licenciatura é um curso noturno, mas eu atuo, né, sou professora também no programa de pós-graduação em Educação Matemática na Unesp de Rio Claro, né, do outro lado do estado de São Paulo, quase 400 quilômetros de Guaratinguetá. Então, a Unesp nos possibilita, né, essa mobilidade. É difícil em termos de distância, porque você viaja, etc., mas é muito bom, né, em termos de possibilidades de trabalho, de estar junto com as pessoas. Em Guaratinguetá, nós não temos uma pós-graduação na área de ensino, de educação, de matemática. A pós-graduação que nós temos aqui é na engenharia ou na física, né, que não é a nossa área. Então, não só eu, mas alguns colegas migram para outras unidades da Unesp. Então, eu, no meu caso, vou para Rio Claro, tem alguns colegas da física que vão para a Unesp de Bauru e assim sucessivamente, né? Mas isso para nós é bastante interessante.
de onde que eu falo para vocês, né? Então, eu já disse que eu fui professora de educação básica há muito tempo, sou professora da licenciatura, sou professora do programa de pós-graduação em educação matemática, né? E pertenço a um grupo de pesquisa que se chama Fenomenologia em Educação Matemática, que é vinculado lá ao Unesp de Rio Claro. Esse grupo, né, ele tem, assim, vários pesquisadores, então, quem integra esse grupo são pessoas que passaram por Rio Claro, que foram formadas por Rio Claro, eu fui formada por Rio Claro, né, fiz mestrado, doutorado em Rio Claro, e que vão ficando no grupo porque tem alguma coisa a contribuir, né? Então, a minha atuação profissional hoje é em filosofia da educação matemática. E aí, por que eu estou falando tudo isso para vocês, né? Para a gente pensar no título da palestra. Então, quando o Márcio colocou para mim esse desafio, a primeira coisa que eu fui pensar é o que é esse desafio do professor, né? O que isso significa? O que significa falar em desafio para o professor? Se a gente parar para pensar o significado da nossa própria profissão, parece que desafio faz parte do nosso cotidiano, né? Então, estamos a todo momento desafiados. E para a gente entender um pouquinho, vamos pensar assim, qual é a tarefa do professor, né? O que cabe ao professor fazer? Professor de modo geral, professor de matemática de modo particular. Então, a gente pode dar uma resposta do ponto de vista institucional ou formal, né? Eu poderia dizer assim, a tarefa do professor é o ensino, porque ele se responsabiliza pela instrução, né? Pela formação do pensar. Em seu modo de agir ali, ele vai se destacando um aspecto aí que é fundamental, né? Que é constitutivo de toda a nossa profissão, do nosso modo de ser professor, que é o relacionamento em sala de aula. Então, esse relacionamento em sala de aula, ele vai trazendo para a gente os modos da gente ser com os nossos alunos, né? Então, acho que o desafio de ser professor na pandemia, ou pós-pandemia, ou em qualquer contexto, passa por isso, né? Por esses modos da gente ser com os nossos alunos. E isso vai definindo, de certa forma, um lugar, né? Um onde a gente atua. Então, esse onde que faz parte, ou que está presente, praticamente impregnado, né, no nosso modo de ser professor, ele se desenvolve nessa configuração, nesse contexto, né, nessa realidade que a gente chama de sala de aula, de escola, né, de modos de ser com o outro. E aqui é uma ideia bem interessante para a gente pensar, né? O que significa esse outro? Porque esse outro aqui, ele pode ter duas características, ou ele pode ser de duas naturezas. Então, eu posso pensar assim, o outro que é o meu aluno, o outro que é o meu colega de profissão, o outro que é o diretor da minha escola, o outro que é o meu coordenador. Então, a gente diz assim, são outros seres, como eu, né, seres humanos. Mas esse outro também pode ser o currículo, que de alguma forma influencia o meu modo de ser professor, pode ser as avaliações externas, né, então pode ser não um ser humano, mas um ente. Então, a gente diz assim, o outro pode ser seres ou o outro pode ser ente. Mas sempre nós temos um modo de ser com, né? Ou seja, a gente está sempre preocupado com essa forma pela qual nós somos com o outro. E nessa situação atual que a gente vive de ensino remoto, e aí eu quero enfatizar aqui para vocês, o ensino remoto, eu faço questão absoluta disso, né? Porque a gente diz assim, ensino à distância, não é. Se fosse ensino à distância, a gente estaria feliz, porque o ensino à distância tem toda uma estrutura, né? O professor que trabalha no ensino à distância,
ele tem todo um respaldo. Então, ele tem tutores, ele tem pessoas que ajudam a atender os alunos, ele tem alguém que edita vídeo aula para ele, então ele tem toda uma estrutura da educação à distância que nós, nessa situação que nós estamos vivendo, não temos, né? Então, eu gosto de dizer que nós estamos nessa situação de ensino emergencial remoto, né? Longe de ser a distância. E o maior desafio para nós, né, a nossa tarefa de ser professor, foi enfrentar esse novo modo de ser com. Quer dizer, como que a gente vai ser com o nosso aluno, né? Com aqueles com quem nós trabalhamos. Onde se desestruturou, né? Então, de repente, a gente se vê falando para a tela de um computador. Os nossos alunos são assim, né? Bolinhas. Na melhor das hipóteses, um ou outro abre uma câmera ou põe uma fotinho para a gente ver, porque senão eles ficam bolinhas coloridas na nossa tela quando ficam, né? Quando eles têm a possibilidade de acessar a internet e conversar com a gente. Então, olha, esse, para mim, é um dos primeiros desafios. Esse onde da atuação docente, né, ele se desconfigurou. E ele se desconfigurou de uma tal forma que a gente perdeu, né, o chão, perdemos a base do nosso relacionamento, do nosso modo de atuação. Isso faz com que a gente comece a comparar, né, o antes e o agora, e vá buscando modos de continuar sendo professor. Então, veja, quando a gente pensa no contexto da sala de aula, né, esse contexto que a gente vivencia, eu vou dizer naturalmente, e se naturalmente vocês entendam assim, no nosso dia a dia cotidiano, né, nós estamos acostumados a um feedback imediato, né? Por mais que a gente tenha aluno que, às vezes, se diz assim, nossa, será que esse menino está prestando atenção? Será que ele está ouvindo o que eu estou falando? Será que ele está tão absorto, assim, no que ele está fazendo, né? Mas você tem esse contato visual. O meu feedback é imediato, né? A partir do momento que eu estou trabalhando com os meus alunos ali, estou desenvolvendo a minha atividade docente, estou ensinando matemática, né? E aparece uma dúvida, a dúvida se manifesta imediatamente, né? O aluno pergunta, e aí, imediatamente, também você tem a possibilidade de se reorganizar, de responder a ele. No ensino remoto, a gente perdeu isso, né? Então, nosso preparo para a sala de aula é assim, né? Virado para a parede, na frente do computador, tentando imaginar o que o meu menino vai ter dificuldade, o que ele não vai ser capaz de entender e como é que eu posso fazer para superar essa dificuldade que eu antecipo que vai acontecer. Então, isso, de certa forma, né, vai trazendo para a gente uma outra maneira de ser com os nossos alunos, uma outra maneira de ser professor, vai dando uma cara nova para esse onde a nossa profissão vai se desenvolvendo. E o que mais a gente perdeu foi isso, né, a interação. Então, a partir do momento que você faz uma pergunta num contexto da sala de aula, você tem candidatos a respostas, né? Então, por mais que você trabalhe com uma turma inibida ou que não seja muito participativa e vai em volta, a gente se depara com essa situação, mas você sempre tem um aluno que dialoga com você, que te dá uma resposta, que faz uma brincadeira, né? Então, você tem esse diálogo, você tem essa interação. Então, o modo de ser com os nossos alunos é mais próximo, no contexto que nos é familiar. E agora você não tem mais aqueles alunos bolinhas, né? Raramente se manifestam.
eu brinco com os meus alunos, porque como eu sou professora do curso noturno, e às vezes eu dou aula para eles, assim, ontem, né, terminamos a aula quase 11 horas da noite, 10h50. Aí eu faço uma pergunta e fica aquele silêncio mortal, né? Ninguém responde. Eu falo assim, gente, pode abrir o microfone, pode falar qualquer bobeira, pelo menos para eu ver que vocês estão acordados, né? Não sei nem se vocês estão tudo dormindo do outro lado. Então, esse tipo de coisa, para a gente, é extremamente importante, né? Você precisa do olhar do aluno, você precisa da fala dele, você precisa da interlocução, você precisa disso para construir um modo de ser como, né? E muitas vezes se diz assim, quais são as condições do nosso aluno, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui onde eu trabalho, em Guaratinguetá, uma cidade do estado de São Paulo, uma cidade de um porte razoável, não é uma cidade pequena, né? Localizada no Vale do Paraíba, então, uma região que a gente não pode dizer que é uma região de extrema carência, pobreza, nada disso, mas a gente tem muita dificuldade de acesso, né? A Unesp andou fazendo uma campanha aí, doando chip com pacote de dados para que os nossos alunos pudessem ter acesso às aulas, né, às atividades online. Mas isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque a gente tem alunos aqui que vêm de tudo quanto é cidade, né, ao redor de Guaratinguetá, longe de Guaratinguetá, e moramos no Vale, então é uma região de montanhas, né, Cunha, que é uma cidade vizinha, de onde a gente tem vários alunos, mal tem sinal de celular. Então, como é que o camarada vai acompanhar uma aula online, né? Muitos alunos nossos não têm um computador para acompanhar a aula. A situação dele é essa, um celular na mão e um caderno fazendo anotação. E pede para que a gente grave as aulas, né? Para que ele possa assistir num determinado horário em que a internet funcione. Então, isso são as novas condições de ser como, né? E nós tentamos ser professores de matemática, né? Ensinar matemática em meio a toda essa situação que estamos vivenciando. A primeira coisa que a gente pode pensar, né, é aquela desolação, aquela sensação de vazio, né? Os alunos sumiram, a escola desapareceu, a sala de aula não é mais a mesma, e aí a gente vê um contexto, assim, bastante trágico, bastante difícil, né, da gente enfrentar. E, nesse aspecto, um desafio muito grande, que nos angustia, né? Bom, mas, quando a gente se angustia, e aí na filosofia a gente encontra algumas coisas que nos dão inspiração, né? E um dos filósofos que eu gosto muito, tenho estudado muito tempo, que é Martin Heidegger, ele fala muito da angústia, né? E do quanto nós angustiamos. E ele tem uma frase que é a seguinte: na angústia, nós experimentamos a nossa finitude em seu sentido forte, né? Ou seja, nós não somos nada nem ninguém nesse mundo, né? Essa é uma grande verdade. As nossas possibilidades são muito pequenas. O alcance que a gente tem é mínimo, né? Então, nós somos seres finitos, não só temporalmente, né? Também temporalmente, mas não só temporalmente. Mesmo em termos de possibilidades, muitas coisas nos escapam, né? E isso, quando a gente percebe essa nossa finitude, essa nossa limitação, isso gera uma angústia, e por isso é um sentimento profundo, né? Mas ele é um sentimento profundo que desperta o ser humano, né? E ele desperta para esse modo que a gente vai vivendo aí, que o Heidegger diz assim, é uma existência inautêntica, né? Não é isso que eu sou. E esse sentimento de angústia,
que é profundo, né, e que nos desperta para esse modo pelo qual a gente vai existindo, né, ele faz com que a gente perceba que muitas vezes a gente se dissolve aí em atitudes que não são nossas, né, que são impessoais, que nós somos levados a fazer ou por uma pressão curricular, ou por uma pressão de uma avaliação externa, né, ou por uma pressão da própria gestão da escola. Então, algumas situações não são impostas e a gente acaba desenvolvendo, assumindo determinadas atitudes que não são as que a gente faria normalmente, né? E a angústia vai nos despertando tudo isso. E vai nos fazendo ver o quanto que nós somos absorvidos por essa banalidade do cotidiano, né? O quanto que o cotidiano vai nos engendrando aí, nos amarrando numa determinada forma de agir. E o quanto que a gente se anula, né? Para poder se inserir de modo alienado, praticamente, né? Nesse mundo que não é nosso, né? Que é do outro. E que nos é imposto de alguma forma. Mas, o Heidegger diz assim, esse sentimento é bom. Por que ele é bom? Porque ele desperta. E quando ele desperta, ele dá possibilidade de escolhas, né? Então, se ele abre possibilidades, e eu tenho essa possibilidade de escolher, cabe a mim, né? Decidir o que eu vou fazer. Vou fugir de novo, né? Vou ficar lá no esquecimento, naquela dimensão profunda, né? E vou levando aqui no contexto que eu vivo, a gente diz assim, Maria vai com as outras, né? Você vai fazendo e vamos ver onde é que isso vai dar. Então, você retoma esse seu modo de ser cotidiano. Então, é para ensinar matemática com material manipulativo? Então, vamos lá ver como é que a gente ensina matemática com material manipulativo. Não, agora é para a gente ensinar baseado em competências e habilidades, porque a BNCC diz que tem que ser assim. Então, vamos lá ver que tipo de competência eu vou desenvolver quando eu trabalhar com isso, né? Não, o interessante é a gente usar tecnologias, né? Porque a tecnologia revoluciona. Então vamos lá ver como é que a gente usa a tecnologia. Então, tudo isso vai sendo, assim, formas, né, de você ser professor, que se não forem suas, né? Não forem suas significa não fizer sentido para você, não estiver muito claro por que você faz isso, é um modo... Maria vai com as outras, né? Então, é um modo de eu retomar essa forma imprópria, inautêntica de ser. É uma escolha, é uma possibilidade, né? Mas eu também posso superar a minha própria angústia, né? E me manifestar em termos de transcender tudo isso, né? Esse mundo que está posto, esse modo pelo qual nos exigem agir, né? Isso também é uma escolha minha. Eu também tenho a possibilidade de escolher isso, né? Eu posso superar essa minha angústia, né? Posso me manifestar de modo transcendente sobre esse mundo que é objetivo, que está dado, né? E sobre mim mesma, sobre o meu modo de ser professor, sobre aquilo que eu acredito, que eu sei fazer, né? E eu vou construindo as minhas escolhas, né? Então, o que nós escolhemos? A filosofia vai nos ensinando que, como seres humanos, a nossa preocupação nunca é com como eu vivo no mundo, né? Mas sim como eu experiencio isso que o mundo me oferece. Então, não é como eu vivo nesse contexto da escola, não é como eu vivo na minha sala de aula ensinando matemática, mas qual é a minha experiência com o ensino de matemática, né? Qual é a minha experiência em estar com esse aluno? Então, a experiência, o modo pelo qual a experiência faz sentido para cada um de nós, é o que vai nos dando essa possibilidade de constituir um modo autêntico de ser professor. E essa é uma possibilidade nossa, né?
Porque se a gente pensar, nós vivemos no mundo, acabou, né? Cadê o ser? Então, cadê o ser humano? Porque os animais também vivem, as plantas também vivem, os objetos também vivem, mas eles não têm a possibilidade que nós temos, né? O humano é o único que tem possibilidade de experienciar, de atribuir significado para aquilo que ele faz, né? De ver sentido nas coisas. Então, nós somos o único ente, né, nesse mundo que tem possibilidade de fazer projeções. Então, o devir faz parte o tempo todo, né, da nossa profissão, do nosso modo de ser professor. Nós estamos em constante pré-ocupação, né? Então, essa ocupação prévia, esse pré, é o que vai nos abrindo a ouvir o aluno, a perceber as dificuldades que ele tem, a trazer modos de solucionar, né? Então, como seres humanos, como seres que têm essa possibilidade de experienciar, de atribuir significado às coisas, né? Nós nos angustiamos com os limites do mundo. Né? E com a própria pergunta, quem sou eu? Né? Quem sou eu nessa engrenagem chamada escola? Né? Nesse contexto no qual a minha escola está? E quem sou eu nesse papel de ser professor que ensina um determinado conteúdo? Então, quando a gente responde esse tipo de pergunta, significa que a gente fez uma escolha, né? Fez uma escolha pela existência, pela experiência, e não só por viver, né, por estar no mundo. E aí as possibilidades vão se abrindo, porque a gente não é como o animal, né, que age por instinto. Nós temos escolhas, fazemos escolhas, e somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E essas escolhas, né, dentre elas, eu acho que a maior de todas, né, na nossa profissão é o cuidado, né? O cuidado com o vir a ser. Então, aquela ideia do devir, né, a preocupação com o outro, faz parte da nossa profissão. Então, esse cuidado é uma forma da gente se interrelacionar, né, da gente se importar com o outro. Então, por isso que ele faz parte da nossa profissão. Então, eu posso dizer da seguinte forma: o cuidado, ele pode ser entendido de dois modos distintos. Como um ato, como, por exemplo, eu digo assim, sei lá, meu cachorro está doente, vou lá cuidar dele. Isso é um ato, né? Então, é um ato pontual, é uma ação que você vai desenvolver momentaneamente para cuidar de uma determinada situação, né? Cuidar do meu cachorro que está doente, cuidar do meu filho que machucou o pé, isso, o cuidado nesse sentido, como ato, ele é bastante limitado, é muito pontual, né? Mas eu também posso pensar no cuidado como uma possibilidade que vai para além desses atos, né? E além do que a gente pode perceber de imediato, né? Aquilo que se manifesta para a gente ali de modo imediato, porque alguém doente se manifesta para a gente de modo imediato, né? Quanto mais próximo for de nós, mais você percebe, ou mais rapidamente você percebe que alguém não está bem, né? E aí você tem esse ato, essa atitude de cuidar. O problema é quando esse cuidado não tem esse ato, né? Não é imediato. E ele deve sempre contemplar, né, algo positivo para cuidar de alguém. Então, olha, o cuidado que não é um ato, ele não pode ser confundido com bondade, porque não é bondade, nem muito menos com compaixão, né? Ele tem que ser entendido de modo autêntico, ou seja, eu tenho que entender o que é importante. Então, vamos pensar no nosso contexto de sala de aula, né? Eu sou professor que ensina matemática para um aluno. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com esse aluno? Cuidado para que ele aprenda matemática, né?
Esse é o cuidado. Só que aprender matemática é aprender. E é aprender algo, né, um aspecto muito pequeno dentro de um universo muito grande. Então, para aprender matemática, há que se ter toda uma condição ali, toda uma possibilidade, né, que favoreça isso. Então, por exemplo, todo um contexto familiar, todo um contexto da comunidade, todo um contexto de infraestrutura, né? Então, tudo isso faz parte, ou deveria, né, estar subjacente a esse meu ato de ensinar. E o cuidado com o aluno é um cuidado para que ele se desenvolva, para que ele desabroche. Então, é aquele cuidado que a gente tem quando você se dá conta que um aluno não está bem, e ele não está bem, não é porque ele errou a continha, né? Não é porque ele não sabe fazer divisão. Ele não está bem porque tem alguma coisa ali que está errada, né? Algum contexto fora da escola está prejudicando a compreensão dele na sala de aula. Esse é o cuidado, né? É essa percepção que a gente tem que ter. É esse olhar, né, para além daquele aluno que está ali sentado, né, na carteira na minha frente, ou que é uma bolinha na tela do meu computador. Então, esse cuidado faz parte da nossa profissão de ser professor e é um dos desafios, né? Para a gente entender um pouquinho, eu peguei uma citação aqui do Safrans, que ele é um estudioso de Heidegger, ela é um pouquinho longa, mas ela é bem interessante, porque ele diz assim, olha, quem é que percebe uma porta, né? Uma porta da sua casa, uma porta da sala de aula, a gente para, né, para perceber uma porta? Não percebe uma porta. Então, ele diz assim, olha, eu não percebo a porta, né, como uma tábua laqueada a que eu habitualmente abro. Quando eu estou familiarizado com ela, eu nem a percebo. Eu a abro para ir ao meu escritório. Ela tem o seu lugar no meu espaço vital, mas também no meu tempo vital. Ela desempenha determinado papel no ritual do meu cotidiano. O seu ranger faz parte dele. Os rastros do seu uso, as lembranças que se prendem nela e etc. Essa porta, segundo a expressão de Heidegger, está disponível. Se caso alguma vez, surpreendentemente, ela estiver trancada e eu bater com a cabeça nela, eu perceberei doloridamente a porta como uma tábua dura que ela realmente é. Então, a porta disponível, né, que está lá, se tornará uma porta simplesmente existente. Então, veja, essa é a questão, né, que ele vem trazendo aí, que a angústia nos desperta, né, porque determinadas coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, elas são tão familiares ali, elas estão lá de modo disponível, que a gente não para se dar conta dela. Isso não significa, como ele diz da porta, né, que você não abra a porta, que você não passe pela porta, então que você não veja o aluno. Não significa isso, você vê, né, mas você não vê como ele realmente é, a menos que alguma coisa aconteça. Então, o cuidado é esse tornar visível, né, é esse perceber. É esse o cuidado que se tem que ter. Então, vamos pensar, né? O que isso significa? Que no modo das nossas ocupações diárias, a gente praticamente se torna cego, né? Para as possibilidades. Porque a gente se preocupa com o que é real. O que é real significa o que está lá objetivamente dado, né? Então, quem que não se preocupa com as avaliações externas? Quem que não se preocupa com o Enem da vida, né? Quem que não se preocupa se a prova Brasil vai trazer maus resultados? A gente pode até dizer assim, eu não ligo para isso, mas no fundo, aquilo lá está lá, te preocupando, né?
Quem é que diz assim, puxa vida, que coisa, mudou de novo a proposta curricular, né? Mudou de novo o livro didático, e nem ninguém me perguntou nada, quer saber, eu vou fazer o que eu acho que deve, pronto. Não é assim, né? A gente trabalha com o que está lá, com o que está objetivamente dado, às vezes muito contra gosto. Então, a gente se envolve com essas ocupações e a gente se perde, né, com isso que está disponível, porque a gente vai aderindo, e aí eu pus aqui entre aspas, né, pura e simplesmente, ao que está presente nesse mundo real, nesse mundo objetivo, né, e essa adesão é um modo decadente da gente viver, né, não é isso que a gente quer. Então, esse cuidado, né, que o Heidegger vai chamar de sorge, cura, né, é um fenômeno originário. O que significa ser um fenômeno originário? É ele que dá origem a todo o seu modo de ser específico, singular, né? O que significa dizer que a gente vai se envolver com um modo de ser em e ser junto a. Então, veja, gente, olha, o quanto que isso é importante, né? Ser em e ser junto a. Lembra que eu falei lá para vocês do outro, né? E eu disse que a gente tem duas possibilidades ali para o outro, né? O ser humano ou os entes. Então, quando a gente diz assim, eu sou junto ao meu aluno, eu sou em sala de aula como professor, é diferente de eu dizer, eu estou com o meu aluno. Minha caneta está ao lado do meu computador. E daí? Né? Ela é um ente, o computador também, nenhum deles tem a possibilidade de sair do lugar. Mas eu sou, eu não estou, né? E ao ser, você tem possibilidades. Então, você faz escolhas. E é isso que a gente precisa ter muita clareza, né? Que, como somos seres humanos, temos possibilidade. E fazemos escolhas, óbvio. Vamos arcar com as consequências das nossas escolhas, mas somos capazes de fazer escolha. E podemos escolher ser com os nossos alunos ou simplesmente estar ao lado deles, né? Então, o ser com, ele vai envolver uma preocupação e uma compreensão. Ele vai envolver um cuidado, não só se o menino sabe fazer conta de mais, de menos, de vezes, ou de dividir, mas com a vida, né? Com a dedicação, com a forma pela qual ele está se desenvolvendo, né? Como ser humano, como pessoa. Que a matemática é ali um viés muito, muito pequeno, né? Muito ínfimo. E aí eu vou trazer mais uma citação aqui para vocês, para a gente ir pensando, né? Uma fábula de Higino. Gosto muito das fábulas de Higino. E essa fábula de Higino, que o Heidegger, ele traz no livro dele, Ser e Tempo, falando da cura, né? Do cuidado, que ele chama de cura. Então, vamos prestar atenção nela. Ele diz assim, ó, certa vez, atravessando um rio, Cura viu um pedaço de terra argilosa. Cogitando, ela tomou um pedaço e começou a lhe dar forma. Enquanto ela refletia sobre o que criaria, interveio Júpiter. A Cura pediu-lhe que desse espírito à forma de argila, o que ele fez de bom grado. Como a Cura quis, então, dar o seu nome ao que ela tinha dado forma, Júpiter a proibiu e exigiu que fosse dado o nome dele. Né? Enquanto Cura e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a Terra, querendo dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um pedaço do seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a seguinte decisão, aparentemente equitativa. Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito. E tu, Terra, por teres dado o corpo, deves receber o corpo. Como, porém, foi a Cura quem primeiro formou, ela deve
pertencer à cura enquanto viver. Como, no entanto, sobre o nome há disputa, ele deve se chamar homo, pois foi feito de humus. Então, essa fábula, né, ela aparece aí em vários contextos, né? Mas o Heidegger traz ela em Sede e Tempo para falar desse cuidado e dessa responsabilidade que a gente tem, né, com a vida. Então, quando a gente olha para o nosso modo de ser professor como um cuidado para com o vir a ser do outro, né, do nosso aluno, um outro que é igual a mim, esse cuidado é fundamental, né? Porque se não há cuidado, não há percepção desse ser que está comigo nessas situações de ensino e de aprendizagem, etc., mas que são situações pontuais, né? Que tem algo maior ali que precisa ser desenvolvido. Então, se a gente lembrar lá, né, o que significa ser professor, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a falar, eu posso dizer aqui como o Bicudo, né, a professora Maria Bicudo fala, já lá num texto antigo de 2005, né, ser professor é preocupar-se com o ser do aluno. Então, se eu considero que ser professor de matemática, de português, de artes, né, não importa, ser professor é se preocupar com o ser do aluno, quer dizer, com essa possibilidade dele se desenvolver. Então, se eu considero isso uma verdade para a minha profissão, é por isso e é para isso que a gente aceita o desafio de ser professor no ensino remoto, né? E que a gente se reinventa, né? A gente inventa de novo, de novo, de novo. Estamos aí, né? Quase enlouquecidos. Então, eu estou para conversar com um professor que não está trabalhando 30 horas por dia. Acho que estamos todos enlouquecidos, né? E por que nós estamos enlouquecidos? Porque nós temos essa preocupação com o ser do aluno. Então, a gente virou professor 30 horas por dia, né? Estamos quase que nem o Unibanco, né? O Unibanco 30 horas, a gente também agora virou professor 30 horas. E é bem isso, né? Baixa uma videoaula, grava a aula, posta a aula, manda mensagem para o aluno, forma grupo no WhatsApp. Então, estamos aí arrumando o nosso onde, né? O nosso locus aí de ser professor. A gente vai, nesse modo de ser professor, desenvolvendo uma identidade. E aí, que bom, né? Como Nova diz, a identidade não é adquirida, porque se ela fosse adquirida como uma propriedade ou um produto, a gente estava perdido, porque a gente já tinha adquirido uma identidade e agora eu não ia conseguir ser professor de outro jeito, né? Tirou os alunos da sala de aula, tirou o quadro negro, tirou isso, tirou aquilo outro, você fala assim, agora, vou ser professor de que jeito? Mas não é assim, né? O ser professor, ou a identidade, o modo pelo qual você vai se singularizando, ele vai acontecendo, ele é um processo, né? E ele é um processo sempre em constituição. E esse processo é o que faz com que a gente se volte para nós mesmos, né? E olhe esse nosso modo de ser professor, para que a gente olhe para a coletividade, para a nossa comunidade, para os nossos colegas, né? E olhe, descubra um modo de ser com os alunos, né? Ser com o outro professor, ser com o colega, né? Então, é uma busca aí de um eu professor muito particular, que vai sempre se constituindo e está sempre enfrentando desafios. Então, o que a gente está vivenciando, né, nesse ensino remoto, né, é uma mudança de postura que só vai acontecer com essa mudança de identidade, né, com esse modo como eu me vejo um professor singular. Então, de novo, é sempre olhando para si mesmo e para os alunos, né, e para os nossos pares, porque ser singular não significa ser isolado, né,
Eu nunca sou isolada, eu sou sempre com o outro está na minha Constituição. E essa mudança, entre aspas, né, do ambiente de ensino que a gente viveu e está vivendo em 2020, é o que abre espaço, né, para a colaboração, para a criatividade, para o ouvir. Então, é um desafio que vai trazendo para a gente uma série de coisas, né? Vai fazendo com que a gente enxergue a porta. Demos com a cabeça na porta, essa é a verdade, né? Nós batemos com a cabeça na porta. E aí, o que foi exigido da gente? Uma reorganização. Então, vamos organizar novamente, né? O nosso modo de agir, o nosso modo de ensinar. E é uma preocupação, um cuidado aí, que não é assim, como que eu vou ensinar continha de dividir para o meu aluno através do computador? A nossa preocupação é assim, como é que eu vou ensinar a continha de dividir para o meu aluno com o computador para que ele aprenda a continha de dividir? Ou seja, a nossa preocupação é sempre com o desenvolvimento, né, do aluno, o modo pelo qual aquilo vai fazendo sentido para ele. E aí nós fomos inventando, né, inventando formas de interação nossa com o aluno, entre eles, né? Então, o contexto da nossa sala de aula, ele se reconfigurou, né? Se redesenhou e foram se abrindo novos papéis aí, apareceram outros atores educativos, né, no nosso ambiente. Então, a gente foi buscando aí alternativas, né? Como é que eu sei que o meu aluno está lá do outro lado e não dormiu ainda? Aí, alguém falou assim, tem um Kahoot que é interativo, na hora, você faz uma perguntinha, ele responde, vamos lá aprender como é que funciona com o Kahoot. O outro diz assim, tem um negocinho que é nuvem de palavra, facinho de fazer, dá para fazer pelo PowerPoint, dá para fazer por um aplicativo disponível na internet. Aí você faz uma pergunta que o aluno responde só com uma palavra, né, e responde na hora. Vamos lá aprender como é que faz nuvem de palavra, né? Então, olha, tudo isso foram modos da gente ir se reorganizando, né? Eu tenho que estar próximo do meu aluno, então vamos descobrir uma plataforma, né, para que a gente consiga conversar com aqueles que têm possibilidade. Aí fomos lá, aprendemos como é que mexia no Zoom, aprendemos o Google Meet, aprendemos Microsoft Teams. Hoje eu aprendi mais um, né? Esse aqui eu não sabia, ele me ensinou. Então, assim, vídeo aula, fica uma tristeza. Meu Deus, o cachorro latiu, né? A criança chorou. Alguém falou assim, olha, tem um aplicativo facinho que você consegue editar o vídeo, vai lá, tem um tutorial em português, não sei o quê. Vamos nós aprender como é que mexe com o tal do OpenShot aí, para a gente poder editar as nossas videoaulas e não sair o cachorro latindo, a criança gritando. Então, olha, isso tudo é o nosso modo de ser professor, né? E aí é um modo de ser professor preocupado, né? Que deu com a cabeça na porta e viu que a porta estava lá, que ela era dura, de madeira, né? E aí, o que eu faço? Ela está trancada, eu tenho que abrir. Então, o nosso ser professor tem essa preocupação, né? Você tem que exercer uma influência que você não quer que seja apagada, né? Você quer fazer a diferença. Então, você quer inventar um modo de ser com o seu aluno. E a gente pode perguntar assim, o que se mostrou para nós, né? Bom, eu arriscaria dizer, mostrou-se para nós que o ensino não é um modo de transmitir informação, porque a gente viu que isso não funciona, né? Ensinar é uma tarefa bem diferenciada. Ela exige estímulo, aprendizagem, disposição para investigar, escolha de caminhos, né? Então, o nosso cuidado não é mais agora com o que eu vou fazer, mas como eu vou fazer isso, por que eu vou fazer isso e para quem eu vou fazer isso. Então, tudo isso foi se mostrando nesse nosso modo de ser professor no ensino remoto, né? E aí é muito engraçado porque, assim, nesse grupo que eu falei para vocês que eu participo, né, o FEM, Fenomenologia e Educação Matemática, já iam uns
quase 10 anos, nós temos desenvolvido pesquisas, né, na formação de professores, mas também com alunos, para o uso de tecnologias, né, a inserção das tecnologias, e aí como é que eu posso produzir conhecimento com tecnologia, como é que a criança aprende com tecnologia, como é que o professor consegue ensinar com tecnologia. Então, a questão do computador, do software, dos aplicativos, aí estão muito presentes, né, de modo geral, na literatura, e a questão da inserção, né, de como levar a tecnologia para a escola, para a sala de aula, para a prática do professor, era uma coisa muito presente, né, por conta de políticas públicas e por conta de uma série de outras coisas, né? E aí a gente pensava assim, olha, tem que partir do princípio de que o computador é uma ferramenta. Sozinho, ele não é capaz de trazer avanços educacionais. Então, isso aqui era quase um slogan, né? A gente falava isso o tempo todo, a gente vê isso em várias pesquisas, quando você vai discutir a questão da inserção das tecnologias, do ensino com tecnologia, aparece muito isso, né? Aparece também essa ideia, olha, eu preciso potencializar, né, todo o processo de ensinar e de aprender, usando o computador como uma ferramenta, né? Eu posso usar para fazer pesquisa, para explorar informações, vamos aproveitar os recursos da internet. Então, várias dicas aí de como é que a gente poderia inserir tecnologia no contexto da sala de aula, né? Uma outra questão. O professor, ele tem que estar em contínuo processo de capacitação, como se ele fosse alguém incapaz, né? Mas tudo bem, isso é uma coisa à parte. E todo o processo de capacitação para que ele possa utilizar com eficiência, com eficácia, os recursos que as ferramentas tecnológicas oferecem, né? Puxa vida, o que aconteceu, né? Aí não fomos nem nós que fomos bater com a cabeça na porta. A porta caiu em cima da nossa cabeça, né? O computador passou a ser um meio através do qual a gente tem essa possibilidade de participação, né? Com o aluno. Então, o da participação aí só é possível por conta do computador. Quando é possível, né? Como eu disse para vocês lá no começo, em algumas situações nem é possível ainda. Mas o que a gente vê é que nas situações que ele é possível, né? Ele acabou transformando não só o comportamento das pessoas, mas as formas de produzir, de aprender conhecimento e, consequentemente, as formas de ensinar e aprender. Então, olha, veja, esse é um trecho que eu peguei de duas pesquisadoras lá, a Thelma Grácia e a Miriam Godoy Penteado, e em 2005, quer dizer, em 2005, quando elas falavam da potencialidade das tecnologias, né, do modo pelo qual, ao trabalhar com tecnologia, as coisas seriam transformadas, e que praticamente passa batido, né, e que hoje, para a gente, faz muito sentido, né, porque é isso, quer dizer, o nosso meio de trabalho, né, é o meio pelo qual a gente não está se sentindo sozinho, né? Então, a ideia do isolamento, a gente pode pensar assim, como assim isolamento, né? O que significa isolamento? Para mim, o isolamento, me vem muito aquela imagem assim, você pega um preso, né? Preso muito perigoso, que vai ser colocado lá numa solitária. Esse cara está em isolamento, né? Trancou ele lá, ele não vê ninguém, não fala com ninguém. A gente está num isolamento social, né? Puxa, eu acho que eu nunca participei de tanta live na minha vida quanto agora, né? Acho que mesmo com os familiares, a gente nunca conseguiu conversar tanto como agora, né? Então, faz videochamada, e não sei mais o quê, parece que acabou que aproximou mais. Então, o que a gente fez foi reorganizar, né? Reinventar. Já que a gente é um ser de possibilidade, olha que maravilha, né? Nós criamos possibilidades de ser como. Né? A gente não é da nossa natureza ficar isolado.
vamos lá, né? Os nossos desafios. Eu tenho que falar disso aqui, senão depois o Márcio vai ficar chateado comigo, né? Desafios do professor que ensina matemática na educação básica pós-pandemia da Covid. Então, vamos lá pensar o professor pós-pandemia, né? Como é que a gente vai entender? Bom, primeiro ele vai ser um professor. Para mim, ele vai ser um professor que aprendeu. O que ele aprendeu? O significado de cuidado, né? Aprendemos batendo a cabeça na porta, mas nós aprendemos o significado de cuidado. É um professor que se descobriu com possibilidades, que percebeu o sentido de ensinar. Então, para nós, cada vez mais fica claro, né, o que significa ensinar. Porque isso tem que estar claro para que eu seja capaz de buscar estratégias, né, para trabalhar com o meu aluno nessa situação que a gente está. É um professor que sai dessa pandemia, vamos sair, se Deus quiser, né, enriquecido por todos esses desafios que nós enfrentamos. Então, é um professor que aprendeu a não estar ao lado dos seus alunos, mas ser com os alunos. Então, veja que ironia, né, do destino. O quanto que a gente é um ser finito, ilimitado, né, e não tem controle de absolutamente nada. Nós somos lançados numa situação, né, onde nós somos obrigados a nos reorganizar, a nos reinventar, a reaprender uma série de coisas que a gente achava que sabia, né? Mas, sobretudo, a nossa preocupação maior é como é que eu vou estar com o meu aluno, né? Como é que eu consigo desenvolver as possibilidades. Então, essa preocupação da gente estar com o aluno significa uma preocupação de ficar com ele, né? De ser com. Então, não é só ficar do lado dele como a caneta fica do lado do computador, né? É ficar do lado dele agindo, né? Dando possibilidades para que ele faça alguma coisa. Então, esse é o professor pós-pandemia, né? É assim que a gente vai entender esse professor. É um professor que é com, né? É com o aluno. É isso que a pandemia vai nos ensinar, né? Ela muda o nosso universo, ela muda o nosso modo de ser uns com os outros. Ela mostra, né? Ela revela para a gente esse outro como uma figura importante no meu modo de ser, né? Os outros não é todo o resto que está aí além de mim, né? São aqueles dos quais e com os quais, né, eu me preocupo, aqueles que eu cuido. Então, é com quem, na maior parte das vezes, a gente não se diferencia, entre os quais eu também estou. Então, esse com, que é essencial, né, nesse nosso modo de ser, e esse também, né, com quem eu também estou, indica igualdade, né, essa nossa forma de ser humano nesse mundo. Então, elas não são categorias, elas são modos, né, são possibilidades da gente ser. Ser com, ele vai se constituindo, e ele vai se constituindo no modo da gente ser, né, por isso que ele é um verbo, né, ser, e ele pode ser flexionado, né, ele é sendo. Então, quando a gente pergunta, ou que a gente diz assim, professor, o fulano de tal é professor, né, é professor na escola tal. É professor na escola tal numa determinada circunstância, né? Num determinado período de espaço e tempo, porque ele pode ser professor em outro lugar, porque ele é professor sendo, né? Então, isso é sempre movimento. Ah, fulano de tal é professor do segundo ano, fulano de tal é professor do quinto ano, né? Este ano e o ano que vem. Então, essa ideia da constituição existencial, né, é isso. Quer dizer, no mundo que a gente vai vivendo, nas situações que nós enfrentamos, nos desafios que aparecem em toda a nossa profissão, né,
esse fenômeno aí do cuidado da cura, ele vai sendo interpretado nesse nosso modo de ser como. Então, é isso, o professor pós-pandemia, né, é aquele professor que foi lançado pela angústia, né, lançado no desafio de cuidar dos alunos, né, dos nossos alunos. E a gente enche a boca para falar isso, né, o meu aluno sabe isso, o meu aluno está com dificuldade, não sei no que, né? Nos anos iniciais, mais ainda, né? No ensino superior, a gente já vai criando um hábito aí, e de novo Maria vai com as outras, né, de falar do nosso aluno, né, porque é o meu, mas também é do professor de cálculo, também é do professor de geometria, também é do professor não sei o quê, então a gente diz assim, o nosso aluno da licenciatura, então já virou uma categoria, né. Agora, quando eu vou me referir ao meu aluno da disciplina de geometria, ele é meu, né, é o meu aluno, quer dizer, é aquele aluno que está sob o meu cuidado para aprender geometria. Então, o pós-pandemia, ele vai ter um professor com uma identidade renovada, né? E ela é renovada pela certeza de que ser professor é se preocupar com o ser do aluno. E se mantendo sempre presente. Isso é muito importante, né? A presença, estar com, ser com, independe do onde, né? Então, eu sou com o meu aluno na sala de aula, sentado na carteira, se ele está lá comigo. Se ele está no computador, se ele é uma bolinha do outro lado, eu sou com ele ali, né? Então, ele está presente e eu também. A presença, né? A presença é esse modo de ser com. Então, existe presença mesmo que remotamente. Então, olha lá, o que a gente fez, né? Nós ressignificamos, nós demos um significado diferente até para o sentido de presença, para que a gente consiga estar, nos manter junto com o nosso aluno, né? Isso é muito forte para a gente. Bom, gente, olha, essas são algumas referências aqui que eu usei, né, para conversar com vocês nessa exposição. Então, da professora Maria Bicudo, esse livro é um livro muito interessante, que ela vai discutir, ela tem um capítulo nesse livro, que ela discute o que significa ser professor de matemática na escola de primeiro e segundo grau, porque ele foi editado pela primeira vez, acho que em 1998, 1999, uma coisa assim, depois ele foi reeditado, publicado em 2005, né? Mas ela vai trazendo essa discussão de que ser professor é preocupar-se com o vir a ser do aluno, né? Aí, esse trabalho da Miriam Penteado com a Thelma Graça também é bem interessante para a gente pensar nessa questão das tecnologias na formação de professores, né? E hoje, para mim, ele é extremamente atual, porque ele vai trazendo uma discussão que é o que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que a hora que nós voltarmos para o nosso contexto, então, que nós nos tornarmos professores pós-pandemia, renovado, né, com uma identidade diferente, nós vamos rir da tecnologia, né? Falar de inserção de tecnologia para nós é ser brinquedo, porque nós, com certeza, não vamos mais ser os mesmos professores. Bom, e aí os outros são mais de caráter aí de filosofia, né, e de filosofia da educação matemática, para a gente ir entendendo o que é essa nossa profissão, né, o quanto que ser professor é algo importante, e não é importante para mim só, né, é importante para o meu aluno. E é isso, gente. Então, meu contato aqui para vocês, né, se alguém quiser conversar, mandar e-mail, eu respondo, com certeza. Às vezes demora um pouquinho para eu ver, mas eu dou um retorno, né? E só para
terminar com uma brincadeira aí, né? Uma nuvenzinha de palavra, com todos os desafios que nós passamos, estamos passando e vamos passar. E eu diria assim, o que é ser professor se não é enfrentar desafio, né? O tempo todo a gente está diante de novidade, de mudança, de internet, de criatividade, de modernidade. Você precisa melhorar, né? Você precisa fazer uma parceria com a universidade, com a faculdade. Que coisa é essa que você está trabalhando com o seu aluno? Então, acho que isso retrata bem todos os desafios da nossa profissão. E muito obrigada aí pela atenção de vocês e vamos conversar. E agora eu vou sair daqui e vou olhar pelo menos para o William, né? Então, esses nossos modos de ser com aqui. Oi, professora. Oi, William. Bom, estamos aqui, ó, o professor José Fernandes Torres, nosso companheiro aqui, da Barra do Bugos, da Unemate, diz ótimas reflexões. Parabéns, professor. A Deislane também informa, foi uma ótima palestra. E tem uma pessoa aqui que esteve, né, trabalhando bastante, resolvendo bastante problema, mas achou um tempinho para falar. Muito feliz com a participação da querida professora Rosa Monteiro de Paulo. No primeiro eu não tenho, hein? Já vou lhe passar uma dica. Já tem notícia. Márcio. Márcio, eu tenho uma admiração muito grande pelo Márcio, ele sabe disso, né? Porque eu falando de desafios, quero abrir um parênteses aqui, né? A gente sabe o quanto nós enfrentamos desafios na nossa profissão, na universidade, né? E principalmente quando a gente se dispõe a trabalhar na linha da formação de professores, né? E o Márcio é uma pessoa, assim, que eu admiro muito, né? Por toda a competência que ele tem, mas também por todo a possibilidade que ele tem de ser com, né? Porque o Márcio vai agregando pessoas. E aí ele tem um grupo que vai dando esse suporte para que ele consiga fazer, por exemplo, um evento desse tamanho, enfrentar o desafio como ele enfrentou ano passado do Enem, que eu arrisco dizer que é o maior evento que a gente tem na área de educação matemática, né? Então, assim, é um exemplo, né? Um colega muito querido, fez Rio Claro também, né, Márcio? E é um exemplo de tudo isso que eu falei, né? De todos esses desafios, desse modo de ser com. Então, super parabéns aí para vocês todos, né? O Márcio e toda a equipe, porque é o que eu disse, sozinha ninguém faz nada, né? Mas conseguir aglutinar as pessoas é também uma capacidade bem importante. Vou estender, professora, eu tenho certeza que a senhora concordará, esse parabéns a toda essa audiência. Com certeza. 3 dias envolvido, pelo menos, com 4 a 5 palestras por dia. Uma por dia, alguém fez a etapa direta. E vou registrar uma coisa para a senhora. Sabe qual sala estava vazia? Sabe se essa sala está vazia? Não. Então, o ser com e o parabéns se confirma na audiência também, porque é este o motivo principal que leva o Márcio a estar com tanta gente ao seu redor, porque a gente procura falar para professores, com professores, de professores, para professores. Há muito erro, há controvérsia, aliás, eu gosto muito. Sem controvérsia, vamos para casa, tranquilo, né? Quem não gostou vai reclamar, mas vai lutar para mudar, e quem gostou vai discutir com o outro. Sim. Então, muito, muito satisfeito de poder participar desse trabalho e agradeço, né? Eu quero registrar, no momento que a senhora falou da fábula, o Bruno Feito registrou, fantástico. A Isabel, na primeira vez que a senhora apontou
a ideia, né? O Sercom, ela agradeceu, pareceu tocada. Então, assim, a Inês Senet, a senhora não viu, então eu preciso registrar. É o Sercom que mais possível é agora. A cada dia aprendemos mais com essas realidades. Então, essas pessoas estavam falando contigo. Sabe? Então, temos aqui um comentário da Noêmia Sensac, né? Apesar de triste o momento que a humanidade enfrenta, vejamos pelo lado positivo. Algumas ações foram implementadas por força maior do momento. Sim, o computador não é mais o inimigo, mas sim um aliado. Ele é meu feitor, tá? Eu quero deixar registrado para vocês que o computador pode se tornar seu feitor também. Se apropriar de muita coisa de você. Hein? Olha, Noêmia, eu conheço a Noêmia foi minha aluna. Eu diria assim, hoje o computador não é mais nossa preocupação. A nossa maior preocupação hoje é assim, será que a internet vai funcionar? Começa a chover, fecha o tempo, você fala, meu Deus, minha aula, o que eu vou fazer? A gente foi arrumando outros inimigos. Esse aparelho estragou hoje, logo no meio da palestra, e aí o palestrante me ouvia, fiz até gracinha, falei, lê meu lábio, o pessoal riu. Mas foi o que eu consegui. E eu desmontei ele rapidinho aqui, né, no que deu aí, tá? Então, assim, a senhora apontou tudo, né? Eu vou usar o termo, né? É preciso proatividade. Nossos motivos, nossas necessidades vão justificar aprendizagens que você não esperava e nem queria. Mas valem a pena. Tá? Com certeza, né? Vejo aqui a Janete Alves. Eu também sinto que na questão de conversar e desabafo, tivemos uma aproximação maior nesses dias de aulas remotas. Eu gostei muito de ouvir. Uhum. Temos também a Isabel, que retornou a falar. Isso estava no momento que a senhora estava muito forte ali. Uhum. Fazer visível para alguém. Vejo isso no olhar de tantas crianças, estudantes, e o que me mobiliza na superação ou na busca das angústias é quando elas sorriem ao ver que eu os vejo e os vivo, apresentando as maravilhas da vida e deles, como milagres, mantendo-me viva também. Muito obrigado, Isabel. Nossa, lindo, mas isso é muito, muito importante, né, William e Isabel? É assim, o desafio da nossa profissão, né, é esse, é olhar para o nosso aluno, né, e olhar para o nosso aluno como pessoa. Então, a superação dos desafios não são conquistas nossas, né? São conquistas deles, e a gente fica feliz quando eles superam os desafios. Aí nós nos sentimos realizados. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho, assim, a nossa profissão é uma profissão maravilhosa, né? Apesar de toda a desvalorização e etc., a hora que você está com o seu aluno, mais nada interessa, né? Você poder ver o progresso dele, acompanhar o desenvolvimento, isso para nós é, assim, muito gratificante. E é o que a gente busca na nossa profissão, né? Sempre. Essa é importante. Não há nenhuma que não é importante, tá vendo? A infelicidade, né, do discurso. Mas eu estou tentando procurar porque são registros, o pessoal parece compartilhar da emoção. Tanto sabe? Que parece que é muito parabéns, é muito obrigado, mas veja aqui o André Luiz Lima. Com essa pandemia, nós, professores, tivemos que nos adaptar e propiciar ao aluno o melhor conhecimento possível online. Tivemos que aprender muito e se ajudar para vencer.
esperamos que tenhamos reconhecimento no futuro do papel do professor, principalmente nesse tempo de pandemia. Eu acho importante falar disso. Nós exigimos reconhecimento a todos esses profissionais, todos. A pandemia se tornou polêmica, né, sobre isolamento e em que medida, mas todos os profissionais que estão diretamente impactados, como o da saúde, o da segurança, a gente que trabalha com educação, parece para muita gente que não trabalhou, eu acho que é muito mais uma luta de discursos e outros interesses do que aceitar. Então, a gente exige um reconhecimento também no presente, e do passado e do futuro, para todas essas profissões. É isso que é muito importante. Tá? E aqui, a Vanessa de Oliveira diz: a senhora trouxe o que todos nós sentimos nesse momento, e a vontade de cuidar dos nossos alunos. Então, mas é isso, né? A Isabel também está comentando, eu agradeço muito, está ali, sempre com comentários muito bacanas, né? Obrigada de verdade, a gente está se sentindo vista, né? Eu estou me apropriando. Eu que agradeço vocês aí, né, por estarem aqui. Última palestra do dia, né, William? Palestra. Aí a gente... Ainda tem... A conferência. Ainda tem a conferência. Com a Kátia Smoley. Que legal. Será uma noitada. Nossa, vai ser ótimo. Muito bom, muito bom. A Kátia Smoley foi minha contemporânea de USP. Estudamos juntos. Muito, muito interessante. Há reuniões em eventos que antes a gente precisava viajar fisicamente, não era exatamente barato, nem no tempo, nem no físico e nem financeiramente. Né? Sim. E veja que bacana. Eles estão realmente falando com as pessoas. Essa é uma situação, né, que a gente diz assim, ela é uma situação grave por todas as consequências de prejuízo à vida que ela nos trouxe, né? Isso nos entristece muito, porque foram muitas mortes, muitas perdas, uma série de coisas assim que é muito, muito difícil da gente aceitar como ser humano, né? Mas, em termos de encurtar distâncias, a gente foi capaz de entender o que significa essa ideia da internet encurtar distâncias, né? Porque a gente conseguiu ter essa possibilidade de trazer pessoas que, numa situação presencial, talvez você não conseguiria, por N fatores, né? Não só por questões financeiras, às vezes até pela própria condição da pessoa, de viajar e etc. Né? Então, a idade, exato. Disponibilidade. Sim, né? Sim. A senhora você consegue até retirar 1, 2, 4 horas do seu dia, mas para um evento a gente retira dias. Né? Pois é. Então, nesse momento, diz a Kátia Nascimento, tivemos que descobrir algo que já existia dentro de nós. Eu sou chorão, eu não sei, eu sou pisciano, né? Matemático pisciano, William, do que você está falando? Eu falo, não sou matemático, amigo, eu fiz licenciatura, sou professor. A matemática é a parte que vem junto. Então, Kátia, deixa só eu fazer um comentário para ela, William. Na verdade, assim, olha, a gente não descobriu o que já existia, nós só deixamos o que já existia aparecer, né? Florir, porque isso já é nosso, já é do professor, esse tipo de coisa, né? Já é do professor essa preocupação com o aluno. Então, é isso que você está dizendo aí, ó. Nesse momento, a gente deixou brotar, né? Deixou florescer o que existia dentro de nós. Porque esse sentimento, com certeza, existe dentro de cada um que é professor. Os cegos no castelo, né? Aí acho que a Kátia também gostou muito, professora, que a senhora...
E aqui, uma professora, uma amiga que eu respeito de muitos anos, trabalha aqui no Mato Grosso, na educação básica. Não é fácil em nenhum lugar desse país, mas essa é a realidade que eu convivo diariamente. Então, na figura da Cida, quero parabenizar todos os professores desse país, mas aqui da nossa região centro-oeste, que conhecem, que lidam com nossos problemas. A Cida representa agora quem nós abraçamos, né? São desafios e mais desafios, mas nada que com essas conferências nos temos motivados. Então, que bom, obrigada, Cida. É isso, né? É a disposição. Professora, sim, temos aqui alguns registros de carinho, né? Alguém quer acrescentar uma questão, um último comentário? Senão, vamos pedir para a professora se despedir. Né? A professora pode ficar à vontade, então, por favor. Então, William, só quero novamente agradecer aí, né, ao Márcio pelo convite, a você por todo o carinho. Eu já estou te atazanando aí há uns 2, 3 dias, porque eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, né, muito obrigado aí por você estar comigo nessa empreitada, né? E por ter me atendido sempre prontamente, e agradecer aos professores, né, que é um momento, assim, bastante rico, não só para eles, mas para nós também, pela oportunidade, né, de estar junto com eles, de estar conversando com eles, de estar trazendo algumas coisas, né, com as quais nós trabalhamos. Então, é um momento bastante significativo, bastante rico, né, e eu só quero, assim, parabenizar, né, porque professor, em toda circunstância, é um desafio muito grande. Professor que ensina matemática nos anos iniciais, eu diria que é um desafio ao quadrado, né? Porque se eu, com os meus alunos, que são adultos, né, alunos do curso de licenciatura em matemática, passam por N problemas, dificuldades, falta de computador, falta de acesso à internet, etc, 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 mas a gente vai achando alternativas, né? E vamos conseguindo trabalhar com eles na medida do possível. E eu fico imaginando um professor que alfabetiza, né? Puxa vida, né? Um professor que está lá no primeiro, no segundo ano, com aquela criança que estava pegando agora o jeito da escola, o gostinho da escola, o quanto é difícil, né? Então, para os professores, é uma situação extremamente difícil, pesada, cansativa, né? E, como disse um dos participantes aqui, eu também espero honestamente que isso seja reconhecido, porque está todo mundo muito sobrecarregado, está todo mundo trabalhando demais, né? E, além de trabalhar demais, ainda arruma tempo para participar de live, formação, né? E se dispor a tudo que vem pela frente. Então, eu gostaria só de agradecer e parabenizar vocês pela organização do evento, né? Acompanhei algumas palestras, via da Amanda, via da Edivonete, né? Via do Motemp, do Sérgio Dantas, então algumas eu fui vendo, né? E a gente vai percebendo o público, né? A quantidade de pessoas que estão na sala assistindo, que é muito grande. Então, parabéns aí a vocês pela organização e aos professores, né? Por se disporem a ser com vocês nesse momento. Muito obrigada. Um grande abraço. Bom, vou deixar aqui registrado. Devia ser a oradora do evento, a Isabel. Isabel, né? Prazeroso e rico. Prazeroso e significativo para nossas novas tomadas de decisão e de delineação de novas posturas. Quero fazer aqui, então, um último registro, professora, né? Porque o Merchan está aprendendo, principalmente esse mundo aqui. É muito importante, porque todo evento é um conjunto, e mesmo que a gente não possa, cada um do que estão aqui, estar com a gente à noite,
pelo menos tome conhecimento. Nós temos ainda a Conferência 4, Processos Matemáticos da BNCC e as abordagens metodológicas da educação matemática. É com a professora doutora Kátia Cristina Stock-Smold. Com certeza vai ser uma ótima palestra. Se não conhece, pesquisa aí que você provavelmente vai achar um momento e vai querer ver essa palestra também. Lembre-se, as 3 salas têm todas as gravações e, com o tempo, esperamos fazer cópias no canal do YouTube para facilitar a retransmissão e tudo isso, mas ficamos muito felizes com a participação, com a colaboração desses palestrantes magníficos. E que amanhã, quem ainda vai fazer minicurso, participar de comunicação e comunicações orais, como é que é a outra? Relatos de experiência. Uma coisa que eu gosto muito. Sejam muito felizes, mas eu preciso dar um aviso. Na hora que vocês forem entrar nas salas, que são o Meet, né, do Google, tenha à mão o seu login e senha @gmail. Desde ontem, a política do Meet, né, dos serviços do Google mudou radicalmente, ele não aceita endereços de e-mail de outros domínios. Então, até quem é do Nemate, prefira aí usar amanhã o seu endereço @gmail.com. É muito importante, tá? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professora. Um prazer. Prazer foi meu, Emília, de verdade. Eu nunca tive a chance de estar em Rio Claro contigo, mas todo mundo sempre falou que seria isso, né, a experiência. Uma coisa significativa mesmo. Um abraço à minha amiga Alice. Não esquece. Não esqueço. Pode deixar que eu mando um abraço para ela. Vou contar que estive com você. Tchau. Vai dar tchau para o pessoal. Até mais. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Muito obrigada. Beijo.